você aqui com a gente e a gente está muito feliz de estar continuando essa campanha, né, que vocês iniciaram junto com o Mapa do Acolhimento. Então, é uma honra para a gente poder apoiar vocês, apoiar o projeto Mapa do Acolhimento. A gente está fazendo isso com muito carinho, com muito amor, de verdade, porque a gente sabe quantas mulheres hoje estão em situação de sofrimento, né, de violência. Então, a gente está colocando aqui o chat, pessoal, no chat, o link da campanha que as meninas da Girl Game iniciaram. A gente tem uma meta para bater, né, Kim? Sim. Quer bater R$10.000 para ajudar capacitar 1.500 voluntárias que atendem diretamente as vítimas de violência doméstica com apoio, direcionando elas para os recursos que elas têm. Também o Mapa do Acolhimento oferece serviços gratuitos de apoio jurídico e psicológico para essas mulheres. Então, assim, o projeto é muito lindo, a gente ama essa ONG e a gente espera muito que vocês se sentem à vontade de apoiar também. Maravilhosa, tem bastante gente entrando. Kim, é uma grande honra ter você aqui falando sobre empoderamento, né, na prática. E eu assisti a sua palestra, né, que você fala sobre isso, e foi realmente muito emocionante. E estou muito, muito feliz de você estar aqui compartilhando esse seu conhecimento fantástico com a gente. Obrigada de verdade, me sinto honrada em ajudar vocês. Eu e minha equipe estamos toda uma equipe aqui por trás, né? Compartilhando tudo isso, compartilhando a campanha de vocês, porque a gente realmente acredita. Então, seja bem-vinda e obrigada. Agora o microfone é todo seu. Opa! Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu amo ter essas oportunidades de compartilhar um pouquinho sobre alguns assuntos que eu tenho muita paixão, como essa de o que eu estou chamando hoje de empoderamento prático, né? Porque eu acho que a gente fala muito sobre empoderamento feminino, mas o que isso significa de verdade no dia a dia? Como que a gente pode se sentir mais empoderadas e mais capacitadas de realmente seguir as trajetórias que a gente quer nas nossas carreiras e nas nossas vidas. E eu queria parabenizar a Ju e toda a equipe por fazer esse evento no meio de uma quarentena, um caos, assim, tipo, eu acho que realmente, às vezes, essas crises tiram o melhor das pessoas e eu acho que projetos como esse é prova disso. Então, parabéns por organizar e fazer uma coisa do bem. E então, o que eu decidi fazer hoje foi, eu faço um workshop que eu falo de empoderamento, e eu decidi trazer um pouquinho desse conteúdo aqui, falar sobre alguns assuntos relacionados a essa coisa de empoderamento prático, e tentar dar umas dicas tangíveis e reais para as pessoas usarem e ter na mão. E, além disso, deixar bastante tempo para perguntas no final, se vocês querem me perguntar alguma coisa diretamente. Então, eu fiz uma mini apresentação que eu vou usar para guiar a palestra, e se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper também. Então, vou compartilhar a tela e a gente começa. Então, só vou perguntar se vocês estão vendo a minha tela certinho. Alguém pode dar um sim, um ok? Que eu não estou vendo. Eba! Sim. Ótimo. Então, primeiramente, quem sou eu? Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Kim Farrell, ou Kim Farrell, como as pessoas me chamam no Brasil. Eu sou criadora e cofundadora da Girl Gang. Eu acho que alguns de vocês provavelmente assistiram a palestra da Ellen, hoje de manhã, minha cofundadora, nessa iniciativa que a gente chama de Girl Gang. Eu tenho o meu Instagram, que é Kim Sou Eu, onde eu falo sobre marketing e empoderamento. E nas horas vagas eu também trabalho no Booking.com. Eu sou Head de Marketing das Américas, então Estados Unidos e toda a América Latina. E eu estou no mercado de marketing há uns 9 anos. Trabalhei
8 anos no Google e eu fui para o Booking faz mais ou menos um ano. E nesses 9 anos de carreira, eu já passei por muitas situações e eu já vivenciei, eu já ouvi e conversei bastante sobre um pouco sobre como o âmbito profissional pode ter mais dificuldades para as mulheres. Eu não acho que isso deve ser novidade para ninguém. Eu acho que a gente escuta muito isso hoje em dia. Eu acho que o awareness desse tópico está crescendo cada vez mais. E eu acho super importante tentar ajudar as mulheres a entenderem quais são essas dificuldades e dar nome para isso e exemplos para isso, e também como enfrentar, e realmente como superar e ter como agir na situação quando a gente enfrenta essas dificuldades. E eu não falei, mas quem não sabe, eu sou americana, eu morei no Brasil por 6 anos, mas eu moro nos Estados Unidos de volta hoje, então peço desculpas também por qualquer problema de português por aí, que eu estou um pouquinho enferrujada. Mas hoje o que eu queria focar são em 3 tópicos. E são essas 3 perguntas que eu coloquei aqui. Como superar os microagressões e o que a gente chama de viés inconsciente, que a gente enfrenta no dia a dia, no trabalho. Como achar as pessoas chaves para te apoiar na sua trajetória é uma coisa que as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. Então, como trazer essas pessoas para o seu lado e realmente envolvê-las na sua trajetória. E esse conceito de síndrome de impostora. E eu vou explicar o que é esse síndrome e um pouco de como que a gente pode superar aquele sentimento no dia a dia. Bom, vamos lá. Por que eu acho tão importante falar sobre isso? Não é mimimi, não porque eu acho legal, sim, eu acho legal, mas realmente é importante para as empresas também. As mulheres conseguindo subir e sentir mais confiantes nas suas carreiras, realmente ajuda elas a atingir posições de poder dentro das empresas, e isso tem um resultado positivo no performance das empresas. Então, eu realmente acho, não só pelo sucesso dos negócios, mas sim, para as mulheres é super importante a gente falar sobre esses tópicos e tentar diminuir essas dificuldades que as mulheres enfrentam. Essas 2 imagens mostram um conceito que eu acho importante falar. O lado esquerdo era a ideia que a gente falava muito de um teto de vidro que as mulheres enfrentaram na carreira, que era, você consegue entrar nas empresas, você consegue ter a carreira, tem várias iniciativas nesse sentido, mas a ideia foi que, depois de entrar, acabou o apoio e era meio que você tinha que achar um jeito de pular para chegar no C-level, na diretoria, enquanto os homens tinham apoio em cada degrau da carreira para conseguir subir e alcançar seus objetivos. E só um parênteses, eu sei que nem todo mundo tem esse desejo, esse sonho de ser um CEO de uma grande empresa, mas eu estou falando que é importante o apoio em cada degrau para as mulheres, é importante para qualquer nível que você gostaria de chegar, ou talvez você já é empreendedora, então você é dona do seu próprio negócio, mas eu estou falando em conceitos gerais. Então a ideia foi essa, que a mulher conseguiu entrar e ela não teve apoio nenhum para chegar no topo. Um novo conceito que está falando bastante e tem um estudo que chama Women in the Workplace, que é feito todo ano pela McKinsey, em parceria com o Lean In, que é a ONG da Sheryl Sandberg, do Facebook, que mostrou que, na verdade, a maior queda entre homens e mulheres na trajetória nas carreiras, em subir nas carreiras, acontece no primeiro grau. No primeiro e segundo grau. Essa ideia de entrar no mercado de trabalho e chegar a ser um gerente ou um gerente sênior.
Então, essa primeira parte do caminho na verdade, onde que tem a maior queda entre os homens e as mulheres. E eles tentaram entender por que disso. E descobriram que tem alguns fatores. Primeiramente, que as mulheres são julgadas por padrões diferentes no trabalho. E isso foi homens que falaram isso, mulheres que falam isso, profissionais de RH que mais entendem essas questões da vivência no trabalho, e todos falaram, então, as mulheres são julgadas por padrões diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o segundo elas faltam o que chamam de sponsors, ou patrocinadores, para ajudar elas a subirem na carreira, porque você precisa dessas pessoas para realmente te ajudar a vender seu trabalho internamente nas empresas. Então, foi isso que meio que mudou recentemente. Tem muitos programas que foram direcionados para ajudar mulheres já em posição de liderança a subir para os níveis executivos das empresas, e esses números têm melhorado na última década, mas o problema persiste muito nesses primeiros degraus na carreira. Então, era isso que eu queria trazer aqui hoje. Faz sentido? Alguma dúvida sobre isso que eu estou falando? O nome disso em inglês The Broken Rung, é o que eles falam, ou o primeiro degrau quebrado. É a tradução que eu faço para o português. Então, se não tiver alguma dúvida, já vou começar. Então, primeiro dado que eu queria trazer para vocês é essa aqui, que fala que 88% das mulheres já tiveram clientes, colegas de trabalho ou fornecedores que encaminharam perguntas para os colegas do sexo masculino que deveriam ter sido enviadas diretamente a elas. O que significa isso? O que a gente está falando aqui? É aquela coisa de assumir que não é a mulher que vai tomar a decisão daquele assunto. Ou a mulher não é realmente a pessoa que está liderando o projeto, né? Então, eu já tive isso acontecer comigo inúmeras vezes, mesmo quando eu tentei estabelecer bem o que era meu papel, às vezes não funciona, e mando e-mail direto para meu diretor, meu chefe. Então, são pequenas coisas que as pessoas assumem que não é para mandar para ela. Isso é 88%. Então, assim, 9 em cada 10 mulheres, isso já aconteceu com elas. Eu já fiz, esse dado faz parte de um workshop que eu faço, e toda vez, toda mulher levanta a mão, toda mulher tem alguma história de algum momento que ligaram para o homem da equipe em vez de para ela, para pedir uma resposta, o jeito que a gente fala com as mulheres nas reuniões. Talvez aqui a gente pede mais para as mulheres tomarem as notas da reunião, ou simplesmente direcionar a conversa mais para os homens da mesa. Então, são coisas sutis que acontecem, que basicamente faz que a mulher é assumida a não ser na posição de poder nessas situações. Então, isso é um dos dados que mostra um pouquinho sobre isso. O segundo dado que eu queria mostrar é sobre 75% das mulheres foram questionadas sobre a vida familiar e a vida amorosa em entrevista de emprego. Por que eu falo sobre esse dado? Você fala assim, quando uma pessoa recebe um CV de uma mulher com 29 anos e está contratando para uma posição estratégica que tem uma grande entrega nos próximos 2, 3 anos, qual a pergunta que passa na cabeça dessas pessoas? Será que ela vai querer ter filhos logo? Será que eu posso? Será que ela vai? Eu vou perder ela por um tempo né, na maternidade? Ou uma mulher com 35 anos. Será que ela tem filhos? Será que ela tem 2, 3 filhos e ela vai ter que sair todo dia pontualmente às 5 para pegar as crianças da escola? Será que ela vai querer viajar de business porque ela tem que viajar muito nessa vaga? Não sei, porque, né? Criança na escola, né? Ou até quando a mulher não é casada.
tem estudos que mostram que quando a mulher não é casada, que tem um pouquinho de assumir que ela é solta demais. Então, talvez ela não vai, ela pode pular, né, rapidamente, né, porque ela não é casada, não entendem muito ela. Eu estou falando sempre em termos gerais, gente, mas vocês podem dar um Google e tem muitas pesquisas por trás desses dados que realmente mostram essas situações que estou falando. Mas é essa coisa de assumir que é um pouco sobre a mulher e sobre o performance dela na carreira, baseado na vida pessoal dela. E, de novo, eu tenho inúmeras histórias disso. Imagino que alguns de vocês que estão assistindo talvez já passaram por isso. Enquanto os homens realmente, assim, normalmente nem perguntam, ou se pergunta, meio que não importa, porque é assumido que ele vai ter um papel menor nas tarefas domésticas e que ele vai ter mais possibilidade e flexibilidade de horário, de viajar e enfim. É óbvio que esses dados, espero que estão mudando, mas a situação de hoje realmente continua sendo assim. Então, se a gente junta essas duas coisas que eu estou falando, e eu listei algumas outras aqui, que eu vou falar, então, assim, tomar as notas da reunião, pedir para a mulher pegar o café para todo mundo, ou alguma coisa relacionada a ela meio que cuidar da equipe, né? Ela ser a cuidadora. Ela que organiza o almoço fora, ou enfim, né? Porque é a mulher que organiza esses momentos. Está de TPM, né? Esse clássico de uma mulher que talvez está com um pouquinho de raiva, um pouquinho chateada numa reunião, é assumida que ela está assim porque ela está de TPM. Esse foi, eu mudei para o Brasil, eu estava lá uns 3 meses e realmente um cara me perguntou depois de uma reunião que eu estava bem chateada, bem puta, na verdade. Uma agência não tinha feito uma entrega boa, não tinha respondido bem o briefing, e eu meio que dei um feedback na hora mais dura, porque realmente a gente precisava avançar com o projeto. A gente saiu da reunião e o cara da minha equipe falou assim, mas Kim, você tá de TPM? Gente, fiquei chocada. Primeiramente, na cultura dos Estados Unidos, você nunca falaria isso, mas 2, assim, o fato que ele reduziu minha emoção naquela hora, a minha menstruação, e não o lixo que foi aquela apresentação daquela agência. Uma outra forma disso é a fofa, né? A menina fofa da equipe, ou eu tenho uma amiga que trabalha em banco e uma vez falaram para ela fazer a reunião porque o cliente gosta de mulher bonita, que use saia. Então, ainda tem essa, gente. Eu não estou falando de coisa de 10 anos atrás, são coisas dos últimos anos, real, até ano passado, por exemplo. Então, como eu já falei, essa coisa de sem ter o poder de decisão, ou não pode ser de uma área técnica, é um outro jeito. Então, por exemplo, eu tinha um exemplo de uma mulher que abriu uma empresa de moda com o marido dela. E, na verdade, o marido que faz todo o design, toda a parte da moda mesmo, e ela faz toda a parte de finanças e logística. E em toda reunião que eles vão, ela fala que sempre assumem que é ela que faz o desenho e faz a modinha, a roupinha, e realmente que é o marido que está meio que bancando ela e meio que tem que falar, não, se quer falar sobre desenho, cor e tal, é com ele, e as finanças, a negociação é comigo. Ou tinha uma outra menina que trabalha na área de imobiliária e ela estava negociando um terreno só por e-mail e e WhatsApp pela conta da empresa, e quando chegou no dia para assinar o contrato com a pessoa, ele fez algum comentário sobre a negociação ter sido muito duro e que o colega dela né, foi muito agressivo, e ela meio que falou, você estava negociando comigo, e o cara meio que ficou chateado que ele tinha perdido na negociação para ela, e realmente não acreditou. Então, tem muitos exemplos disso. Todas essas que eu estou falando são, a gente chama de 2 coisas. Primeiro, são microagressões
que as mulheres enfrentam no dia a dia. Então, são aquelas pequenas coisas que faz você sentir um pouquinho menos durante o seu dia. Por que ele não acha que eu sou dessa área? Por que... Ah, eu falo ele, mas as mulheres fazem isso com as outras mulheres também, tá? Só um grande disclaimer aí. Por que ela assume que não pode ser eu que é de finanças, ou é a programadora, ou por que eles estão assumindo que não vai ser eu que toma a decisão, que é a líder da equipe? Nossa, será que realmente eu tenho muitos hormônios? Eu tô muito chateada? Nossa, será que meu comportamento foi ruim? Então, será que eles só querem que eu vá na reunião porque eu tô usando uma saia, que eu tô bonita? Então, cada uma dessas coisas é uma microagressão que faz você sentir um pouquinho menos no seu dia a dia. E essas microagressões acontecem por causa de vieses inconscientes. Então, a pessoa realmente simplesmente assume por causa de o que a sociedade nos ensinou por anos. Então, séculos. Então, a ideia é como que a gente pode pegar esses momentos e não deixar abalar o seu dia inteiro e cortar um pouquinho sua confiança e a gente fala meio chip away, né? Você um pouquinho todo dia. E como que a gente pode começar a fazer esse shift, essa mudança de mindset e pensamento das pessoas em relação a gente. Queria só... Tá tudo, eu não tô vendo ninguém tá com câmera aberta, mas tá tudo bem? Tá fazendo sentido? Alguma pergunta? Tá tudo certo? Ok. Vou assumir que sim. Sim, Muito estranho muito sentido. muito estranho fazer assim, não conseguir ver as pessoas. Eu sinto que eu tô falando sozinha numa sala. Mas tudo bem. Então, Eba, a Ingrid abriu a câmera. Obrigada. Mas tem 30 mulheres com você aqui no Zoom e tem mais 10 no Facebook, tá bom? Beleza. Não, eu vi que as pessoas falam assim, faz sentido. Ótimo. Então, quais são as táticas que a gente pode usar nessas situações? Primeiro conectar a situação ao negócio e o impacto no business. Então, quando a gente fala, Kim, você pode tomar as notas da reunião? Cara, eu não minha posição não é de secretária, então, assim, realmente, eu entendi que meu papel era para estar na reunião para participar. E muitas vezes, quando você está sempre tomando notas, você está tão preocupada em anotar o que as pessoas estão falando, que você não consegue realmente participar mesmo da reunião. Então, o que eu sugiro nessa situação? Outra situação seria aquela do TPM que eu passei. Você pode falar assim, eu entendo que a gente precisa captar os próximos passos e os action items da reunião. Sugiro que a gente faz um sync logo em seguida da reunião para anotar tudo juntos. Então, você não está falando que ninguém deve anotar o que precisa ser feito pós-reunião. Você só está sugerindo uma outra forma de captar essa informação. É um jeito. Um outro jeito realmente seria falar assim, realmente eu entendi que essa reunião é para decidir X, Y, Z. E eu tenho bastante para contribuir. Então, assim, será que, outra pessoa pode sugerir outra pessoa? Enfim, só para mostrar que você realmente quer participar, você tem alguma coisa para contribuir. Isso não está falando assim... não pede para mim porque eu não tomo notas. Não é isso. É só simplesmente falando assim, cara, vai ter um impacto no resultado da reunião não ter minha participação. Então, não deve ser eu que vai fazer esse papel. Ou você pode falar assim, eu sugiro que todo mundo anota o que eles têm que fazer e eu posso agregar depois. É uma outra forma. Você está falando assim, eu não vou perder meu tempo tentando escrever tudo que as pessoas estão falando. Cada um anota o seu, a gente junta depois, eu mando, não tem problema. É óbvio, gente, se você é a pessoa mais júnior na equipe, pode ser que
você é a pessoa que mais toma notas na reunião. Não estou falando que isso sempre é a pior coisa. Mas, por exemplo, se tem duas pessoas que estão do mesmo nível, você e uma outra pessoa, e muitas vezes eles pedem de você, eu acho importante você se posicionar e realmente tentar direcionar para essa outra pessoa, para dividir, né, equilibrar essas coisas e para garantir que você está conseguindo participar mesmo da reunião. Porque como que você vai subir se você está lá só enviando e-mail recapitulando o que as outras pessoas falaram? Então, você tem que achar um jeito de tirar esse papel de você e passar para outras pessoas. Por exemplo, quando eu falo conecta um impacto no business, quando eu estava muito chateada e com raiva depois daquela reunião, eu estava por causa do impacto que ia ter no projeto. Então, foi isso que eu falei para a pessoa. Eu falei, eu quase falei o nome dele, que seria ruim. Eu falei, fulano, eu falei assim, você não pergunta primeiramente sobre isso, assim, eu já cortei de cara, porque eu senti essa proximidade com essa pessoa para corrigir ele no momento, mas eu falei, realmente eu não sei por que você não está tão chateado quanto eu, porque realmente, assim, o que a gente acabou de ver vai atrasar por X tempo esse projeto, porque eles vão ter que recomeçar, essencialmente, porque a gente não aprovou nenhuma das ideias. Então, eu estou bastante chateada, porque esse projeto é muito chave para o nosso negócio, para os resultados do semestre, né? E a gente está perdendo tempo. Então, assim, não pedir desculpas, não pedir desculpa e falar assim, eu tava demais. Eu falei assim, não. Essa emoção é diretamente relacionada ao impacto que esse momento vai ter no negócio. Então, esses são alguns exemplos desse primeiro ponto. O segundo ponto é normalizar pedir as mesmas coisas para os homens. Então, assim, eu sempre faço essa piada, as pessoas riem um pouquinho quando eu falo isso, mas você sabe aquele momento de, alguém vai pegar café? E aí a pessoa entende que você vai, né? E aí as pessoas, eu quero. Eu falo assim, ótimo, a próxima pessoa que vai, pega pra mim também, porque eu tô muito ocupado aqui. É meio ousado, eu sei, talvez vocês estão rindo, mas o exemplo que eu uso é pra falar assim, cara, a gente tem que normalizar pedir, que mulher pode pedir pra uma outra pessoa aquilo, né? Então, assim, e pode ser que eu tô pedindo pra outra mulher também, mas, enfim, só tô falando assim, essa ideia de normalizar que as mulheres podem pedir as coisas também e não ela sempre fazer. A terceira é setar expectativas. Não sei se existe essa palavra de setar, assim, mas eu já ouvi falar, então usei. Setar expectativas claras e definir seu papel na reunião. Então, outro exemplo que eu falei foi quando eu estava no processo de contratar uma agência para uma área, quando eu estava no Google, a gente visitou várias agências para ver as propostas deles e tal. E foi eu e um menino que estava na minha equipe. E todas as reuniões que a gente foi, as pessoas olharam mais para ele e apresentaram mais para ele e meio que entenderam que ele ia decidir. E ele até comentou comigo, falou assim, cara, é muito estranho. É muito estranho como, tipo, cara, por que eles estão falando comigo? Tipo, não é minha decisão, né? E aí eu entendi que foi muito importante em toda reunião que a gente foi, de eu deixar muito claro meu papel e quem eu sou. Então mudei ao longo do processo, mas também foi boa porque, assim, ver isso já meio que entendi tipos de agência, mas enfim. Mas eu entendi que eu podia falar assim, muito obrigado por receber a gente aqui, a gente é muito animado para conhecer a agência de vocês, e só para vocês entenderem, eu sou o head disso, então estou super animada para estar escolhendo a agência que vai atender o nosso business. E esse é o nananana, que trabalha comigo, blá, blá, blá. Então, assim, é só assim, de cara, já estabeleci que eu tô aí para tomar as decisões. É comigo e é comigo. E ponto. Também evitar a linguagem de autossabotagem. Então, isso não usar que você está de TPM como desculpa,
né, por exemplo, ou não, assim, tentar se diminuir na frente das pessoas é muito... eu tenho um outro exemplo claro disso. Quando eu entrei no Booking, eu estava indo conhecer muita gente e eu comecei a me referir, como um mini nome do meu chefe, uma mini versão do meu chefe. Porque meu chefe olhava para mais países e eu estava olhando para um grupo de países menores embaixo dele. E eu achei isso muito, muito legal, porque era um jeito mais fácil de explicar para as pessoas o que eu estou fazendo. E eu fiz isso, sei lá, 2, 3 vezes. E uma das mulheres, ela é diretora, mulher incrível, super poderosa, a gente saiu para jantar como equipe e ela falou, Kim, eu quero sentar ao seu lado. Eu falei, tá bom. Eu tava, tipo, 1 mês e meio na empresa. E ela sentou ao meu lado e falou assim, Kim, posso falar direto com você? Aí eu, tipo, o que eu fiz? E ela falou assim, pare de se chamar de um mini nome do meu chefe. Ela falou assim, você não é um mini nada. Você é head de marketing da América Latina. Fala isso. As pessoas têm que entender o que é seu papel. Você não pode, você está se diminuindo, referindo. Na época eu só tocava América Latina, agora eu toco Estados Unidos também. Você está se diminuindo já para as pessoas falando isso e você não é nada mini. Você é nada, uma pequena versão dele. Então, a gente tem que evitar muito usar essa autossabotagem. E só para falar que isso foi ano passado, gente. Então, a gente sempre está aprendendo neste caminho, tá? E o último ponto é peça ajuda para pessoas-chave. Então, assim, às vezes acontece ainda que as pessoas enviam coisas para o meu chefe, que deve ser para mim. E o que eu mais respeito é que ele não responde, ele faz um plus Kim no e-mail, fala assim, a Kim que responde e lidera essa parte. E ponto. Então, assim, acha essas pessoas que podem te ajudar e te empoderar nessas situações. Que pode fazer, você pode talvez pedir para essa pessoa, se você tem intimidade, de ajudar você a não ser sempre delegada a essas funções mais secretariais, por exemplo. Então, acho que é isso. Então, são 5 coisas para você pensar em exemplos para você mesmo. Então, acho que eu sempre sugiro que a pessoa, depois de falar sobre isso, tentar lembrar dessas situações, meio que planejar o que você poderia fazer diferente e meio que criar situações que podem acontecer com você no seu dia a dia, para já planejar como que você vai reagir, porque eu acho que a preparação é uma das coisas que mais ajuda. Deixa eu só olhar aqui o tempo. Já passou meia hora. Tá, vou voar. Então, essa foi a parte de vieses inconscientes e microagressões. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto e eu vou falar sobre sponsors, que é um pouco relacionado com o último ponto que eu estava falando, mas eu acho super importante. Então, sponsors é diferente do que um mentor. Né? A gente fala muito de, eu preciso de um mentor, uma mentora na minha carreira. Sim, precisa. Mas qual é a pequena diferença entre essas duas pessoas? E até pode ser a mesma pessoa, essa pessoa pode fazer os 2 papéis. Um mentor tá aí no 1 a 1 para te dar conselho, para te ajudar a planejar como que você vai chegar naquilo, vai talvez pensar em como pode te conectar com outras pessoas, realmente fazer um pouquinho de coaching com você mesmo na carreira. Super importante ter mentor. Um sponsor, um patrocinador, né? É a pessoa que vai falar e vender seu trabalho para outras pessoas. É a pessoa que vai, no comitê de promoção, falar 20 minutos sobre você e seu trabalho. Vai estar lá para falar assim, a Kim deve ser promovida, porque quando ela tocou esse projeto, além dos resultados que ela entregou, que é o básico, né? Todo mundo tem que entregar, né? Os resultados, ela fez desse jeito e eu lembro exatamente dessa situação que ela conseguiu reverter, papapá, nanana. Então tem detalhes sobre o que você faz. Então é a pessoa que realmente vai lá e vai te botar para cima, seja por exemplo, para uma promoção ou para te ajudar a mudar de área ou talvez até assim ajudar você a trazer um cliente que você tá indo atrás. Então, essa é um sponsor. Essa é a pessoa que faz esse papel.
E eu queria trazer essa fala da Cynthia Bowman, que é Head de Diversity and Inclusion no Bank of America, que é um dos maiores bancos aqui dos Estados Unidos, que ela falou assim, você precisa ter um desempenho consistente. Então, assim, o que eu falei? É o básico, entregar, bater as metas. Mas muitas mulheres fazem isso e não conseguem subir porque não tem o apoio necessário. E esse apoio necessário são os sponsors. Então, é provado em muitos estudos que muita mulher falta essas pessoas chaves para ajudar ela a se vender e alcançar o próximo nível, subir aquele degrau que a gente estava falando no começo. Por que isso acontece? Tem alguns fatores. Um deles é a dificuldade em criar essa conexão 1 a 1 com essas pessoas. Porque, assim, hoje ainda a maioria dos executivos e pessoas em posição de poder são homens. E 2/3 dos executivos homens têm um pouquinho de hesitação em ter uma reunião individual com mulheres mais júnior. Porque pode ser interpretado de uma forma errada. E eu sei que tem muitos movimentos acontecendo hoje em dia, como o Me Too, por exemplo, que podem dar um pouquinho de medo que tudo pode ser interpretado da forma errada, mas eu realmente não acho justo isso prejudicar a nossa chance de ter essas relações 1 a 1. Mas existe essa dificuldade. Então, saibam que não é só você, que não você não está sozinha, às vezes, nessa dificuldade de se aproximar aos esses executivos e criar essa relação com eles. Alguém está com o microfone ligado? Não sei quem. Foi. Então, realmente, existe, sim, uma hesitação na parte dos homens. E 2/3 das mulheres se sentem excluídas de oportunidades de networking. Pode ser porque está no horário que realmente tem que pegar as crianças da escola, que foi um feedback que eu ouvi muito no Google, que todos os nossos happy hours e encontros de networking e tal da equipe, enfim, era sempre tipo das 5 às 7. E muitas das mães não podiam participar, porque era a hora que tinha que buscar e era o único momento do dia para passar tempo com os filhos. Super justo. Minha irmã, que é advogada, ela passa por isso também. Tipo, ela tem que escolher, eu vou tomar drinks com, tipo, o partner, né, da firma, que tá chamando todo mundo, porque eles ganharam um processo, ou eu vou jantar com meus filhos e ajudar a botar eles para dormir. É uma escolha muito difícil. Então, ou pode ser só pelo ambiente escolhido. Tipo, talvez a atividade, ou a localização, ou o tipo de bar, ou enfim. Ou porque a mulher não sente, não quer ir sozinha. Eu tinha uma menina que eu conheci, que ela estava numa viagem de negócios, e foi só eu e ela, e uns 4 homens que eram bem executivos da empresa. E eles eram muito amigos também, tipo, meio que fora do trabalho. E ela me perguntou, depois a gente jantou, e depois tinha eles falaram assim, vamos voltar pro hotel e tomar mais um drink. E ela falou, Kim, eu só vou se você vai. Eu não sinto confortável em tentar ter mais uma conversa com eles, mas esses caras são super chaves para ela, tipo, eram os homens mais seniors da nossa área. Então, são esses pequenos momentos. Então, realmente existe uma grande lacuna aí entre, tipo, querer ter essas relações e como chegar nelas. Então, o que eu queria trazer aqui são 3 jeitos que eu acho que você pode abordar essas pessoas para tentar criar essas relações e evitar um pouquinho tanto uncomfortable, desconfortável, que acontece às vezes. Então, o mais direto que eu acho é realmente falar com uma pessoa e falar, eu vejo você como uma pessoa-chave no meu desenvolvimento. Eu gostaria de ter uma interação mais frequente com você.
Você prefere que eu marco cada 2 semanas ou uma vez por mês? Com isso, você está elogiando a pessoa e falando assim, eu identifiquei você como uma pessoa-chave no meu desenvolvimento. E aí, quando você fala, você topa cada 2 semanas, uma vez por mês, você tá meio que já falando o que a pessoa vai aceitar. É muito mais só perguntando opinião de frequência. É óbvio que a pessoa sempre pode, assim, não ter interesse, voltar e falar assim, realmente eu não consigo encaixar isso na minha agenda nesse momento. Mas na minha experiência, é muito difícil a pessoa falar não. Talvez vai falar assim, vamos uma vez por mês. Uma vez por mês, meia hora, muito pouco tempo, assim, realmente, assim. Óbvio que não tô falando assim, eu não ia mandar isso para o CEO do Booking, né, gente? Mas, assim, são pessoas, assim, não 1 grau acima, mas talvez 2 ou até 3 graus em cima de você, dependendo da estrutura da sua empresa. E além disso, então eu penso, por exemplo, no marketing, pode ter 8 diretores. Eu reporto para 1. É muito chave no comitê de promoção que mais 3 ou 4 vão levantar a mão e falar que apoiam minha promoção. Como que eles vão saber isso se eu não criei uma relação 1 a 1 com eles? Então, é importante para mim buscar outros sponsors no mesmo, né, nesse mesmo nível do meu chefe para ajudar a me vender aí dentro. Então, o que eu faço? Eu faço isso. Eu faço alguma dessas 3 aqui que eu tô falando. Então, assim, são essas pessoas que você deve identificar. Então, o primeiro vai direto. Eu quero marcar para ter uma reunião com você uma vez por mês ou cada 2 semanas para você me ajudar no meu desenvolvimento. E ponto. Talvez você fale assim, Kim, isso é muito agressivo para mim, eu não tô pronto para isso. Ok. Um outro jeito. Você pode falar assim, eu me vejo num papel como o seu e eu gostaria de seu apoio em desenvolver X, Y, Z. Ou X, ou Y. Você pode dizer assim, qual seria a melhor forma de eu trabalhar nisso com você? Então, você não está falando que você precisa sempre ter essa coisa recorrente com essa pessoa, ou que você quer falar sobre toda a sua carreira com essa pessoa. Você está falando assim, eu só quero desenvolver X com você. Eu quero desenvolver... Então, eu tenho uma menina que fez essa abordagem comigo. Ela falou assim, Kim, eu estou nessa área e eu gostaria de abrir para uma coisa mais abrangente, como o que você faz. Eu queria entender se eu posso marcar reunião com você para falar sobre como formar um insight para minha campanha, como gerenciar melhor stakeholders, e como criar o value proposition para um produto. Ela queria essas 3 coisas. Eu falei, ótimo. Pode marcar uma cada 3 semanas seria um prazer fazer isso com você. Um outro ótimo jeito de fazer uma coisa não tão pesada comigo, mas conseguir me trazer para ajudar ela em desenvolver exatamente essas coisas. E a terceira, que é a mais suave, que eu acho que é o menos agressivo dos 3, estou trabalhando num projeto que exige as habilidades X, gerenciar muitos fornecedores, ou é um evento grande com muita organização, ou enfim, eu sempre estou falando mais da minha área, mas podem fazer para a área de vocês. Você estaria disposto a me dar alguns conselhos ao longo do projeto? Então, você fala assim, não, só quero sua ajuda para esse projeto, que você já tem muita experiência. E só para essa parte do projeto. Então, assim, não é muito grande. E você não está falando assim, eu quero seu apoio para me desenvolver ou para desenvolver minha carreira. Você está falando assim, só quero o sucesso desse projeto, que é um projeto bom para o business. Então, assim, nem parece que ser para você. Tudo isso é bom porque, assim, a pessoa, quando começar a te conhecer, você pode usar esses encontros com essa pessoa, ou esses momentos, seja por e-mail ou reunião, ou tomar café, para falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, um pouquinho mais sobre você, um pouquinho mais sobre o que você está fazendo. E você começa a quebrar o gelo com essa pessoa, até essa pessoa te conhecer melhor. E, gente, não vai ser que você vai fazer uma reunião de uma hora com essa pessoa e essa pessoa vai sair levantando a bandeira para você e falar assim, mas vai Kim. É trabalho de formiga e de meses para você criar esses relacionamentos. Toda vez que eu vou para Amsterdã, antes dessa crise, eu fui para Amsterdã uma vez por mês. Toda noite, quando eu estava lá, eu tinha algum happy hour, algum jantar marcado para fazer uma conexão chave com alguém que não era diretamente da minha equipe. Isso é chave para você criar esses relacionamentos e fazer esse networking dentro da empresa. Então, esse é como que você pode se sentir mais confortável em tentar abordar essas pessoas chaves e trazer para te apoiar.
Vou falar mais 5 minutos, aí a gente vai ter 10 minutos para perguntas. Essas são mulheres que eu admiro. Espero que vocês reconhecem algumas delas. E elas têm uma coisa em comum. Além de ser mega sucessos, mulheres poderosas, fodas, incríveis. Todas elas, em algum momento, já falou sobre a síndrome de impostora. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. A Maya Angelou, que é essa mulher aqui, para quem não conhece, ela é uma das autoras mais premiadas e reconhecidas dos Estados Unidos. Ela falou: eu escrevi 11 livros, mas cada vez eu penso, eles vão me descobrir agora. Eu enganei todo mundo. E agora eles vão me descobrir. A mulher escreveu, tipo, muitos livros. Todas as frases dela são citadas, tipo, milhares de vezes todo dia. Tipo, icônica. E ela achou que ela enganou todo mundo. Michelle Obama. Eu acho que todo mundo conhece ela. Espero que sim. Ela falou que ela não entende por que as pessoas escutam ela quando ela fala. Que ela não tem nada que a gente deveria levar ela a sério. Gente, essa mulher tem uma história bizarramente incrível. E ela fala isso porque ela sabe que todos temos dúvidas em nossas habilidades sobre nosso poder e qual é esse poder. Então, Michelle Obama também. E a terceira, que é uma das minhas ídolas, a Sheryl Sandberg, que eu já citei, que é o CEO do Facebook, ela falou que toda vez que ela fazia uma prova, ela tinha certeza que não passou, que ela fez, né, tipo, foi muito mal, e meio que assim, ter enganado a mais uma vez. Em breve o jogo ia acabar. Gente, eu sempre penso isso, sobre tudo que eu faço. Eu falo assim, agora, essa vai ser a vez que eles vão descobrir que eu sou um fraude, que eu não sei de nada. Essa é a vez que eu não vou tirar a nota boa na prova, essa vez que eu não vou passar dessa rodada de entrevista, essa vez que eu vou subir no palco e eles vão achar um lixo a palestra que eu tô dando. Quem sou eu para estar fazendo isso? E todos esses sentimentos são parte dessa síndrome de impostora, que é subestimar sua experiência, desvalorizar você mesmo e achar que você meio que enganou todo mundo ao longo disso e você não é tão incrível. E isso faz a gente não ir atrás tanto das oportunidades. Então, o impacto disso esse dado é um dos meus preferidos para mostrar isso, que é homens, quando têm 60% dos requisitos para uma vaga de emprego, vai aplicar. A mulher vai esperar ter 100, ou até mais que 100. Um exemplo clássico disso foi quando eu vi a vaga do Booking, que eu decidi me inscrever, falou uma lista de 15, 20 requisitos da vaga e eu falei, check, 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 check. Eu cheguei na última e falou, necessário fluência em inglês, espanhol e português. Eu falo inglês fluente, eu falo português fluente e eu estou um pouquinho bem enferrujado no espanhol. Eu fiz por alguns anos na faculdade, passei uns meses na Argentina, mas assim, não diria que eu sou fluente. Mas eu passei em todos os outros requisitos da vaga e, tipo, mais do que isso. E eu falei, não acho que vai rolar. Minha irmã me ouviu falando isso. Ela falou assim, você tá brincando comigo. Você vai aplicar agora para essa vaga. Essa vaga é sua. Tem seu nome escrito nessa vaga. É você e claro. Foi um momento que eu falei assim, por que eu tô fazendo isso? Nossa, gente, eu falo sobre isso para as pessoas e neste momento eu não percebi o que eu estava fazendo. Isso acontece e muito com as mulheres e tem impacto nas nossas carreiras. Imagina se eu não tivesse aplicado para a vaga, só por causa disso, para metade, porque exigiu três idiomas e eu estava encrecando com o espanhol no meio disso. Ela falou assim, cara, você aprende espanhol em 2 meses se você precisar, tá ótimo. Eu falei, tá bom. Então, assim, esse ponto. E aí, um pouquinho o que minha irmã falou para mim, eu queria falar para vocês. Nossa mente, o que a gente deve pensar é, por que não eu? Em vez de por que não eu? O que é tão ruim comigo que eu acho que eu não mereço isso? E, tipo, não, a primeira coisa na nossa cabeça não deve ser por que eu? Não, deve ser por que não eu? E essa Mindy Kaling é uma comediante dos Estados Unidos que eu amo muito. Vou pular isso porque a gente tá chegando no final. Então, eu queria falar assim, como que a gente pode superar esses momentos, tá? Então, nem sempre minha irmã vai estar ao meu lado para falar assim, Kim, hello, acorda. Você merece, você deve, você tem toda a história para isso.
E a resposta a isso é o autorreconhecimento. Normalmente, tem vários workshops que você pode fazer sobre isso, mas eu queria introduzir o assunto para vocês hoje e dar algumas dicas para vocês fazerem em casa. Mas o autorreconhecimento é a parte-chave, especificamente nessa coisa da síndrome de impostora, mas também para ter a confiança para você ter coragem de enfrentar os viés inconscientes que eu estava falando e também para você falar assim, eu mereço ter um sponsor, eu mereço ter alguém que está indo lá defender e vender meu trabalho para mim. E eu sei que a sociedade meio que não gosta tanto quando uma mulher fala muito dela mesma e fala que ela é incrível. Então, até eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, de me apresentar em certas situações, porque você não quer parecer que você está, tipo, se gabando. Você não está se gabando, você está falando em fatos. Então, você tem que ficar mais confortável em falar sobre suas conquistas e sobre fatos da sua vida. Se você recebeu um prêmio, você recebeu um prêmio, isso é um fato. Uma outra pessoa te julgou e falou, você merece um prêmio. Por que você não pode falar sobre isso? Se você foi aceita numa faculdade, um programa, uma incubadora, se você entrou numa empresa, se alguém publicou um artigo e mencionou sua empresa, se você conquistou um certo número de vendas ou sucesso, faturamento na sua empresa, esses todos são fatos. São fatos. Existem. Tem prova. Você não está se achando. É fato o que você fez. Eu vou, só por causa do tempo, vou falar um pouquinho mais. Só uma pequena coisa aqui. Muitas vezes, quando as mulheres falam sobre suas conquistas, elas usam nós, a gente. A gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente conseguiu, a gente, nós fizemos. Agora, conjugar tanto verbo é difícil para mim. Eu uso muito a gente. E aí, isso pode impactar muito como que as pessoas percebem realmente o que você mesmo fez. Se você assim, a gente conseguiu reduzir os custos em 40%, mas você liderou o projeto, então você que fez isso. Você pode falar assim, e você fala assim, mas Kim, eu não sinto confortável em falar, porque eu não quero tomar crédito dos outros. Mas se você liderou o projeto, é importante você falar que foi você que liderou. Então, assim, eu liderei uma equipe que teve o resultado X. Eu liderei. Então, meu papel foi liderança. Ou assim, talvez o projeto economizou 40% para a empresa e você fez a análise que descobriu onde foram as 5 oportunidades de economizar. Então, assim, qual foi seu papel? O que você fez? Como que você pode falar de você mesma? O seu papel nisso é a parte-chave. Então, usar eu e não nós. E isso, voltando num dado que eu trouxe antes sobre mulheres sendo perguntadas sobre sua vida pessoal em entrevista, uma das piores coisas que as mulheres fazem nas entrevistas é usar nós e a gente, em vez de falar sobre suas conquistas. Porque a pessoa vai duvidar se você mesmo sabe fazer aquilo ou se você só participou de projeto que fez. Então, você tem que usar o eu quando você fala das suas conquistas. E falar para você mesma. O primeiro passo em tudo isso é você falar para você mesma o que você já fez. E ter uma narrativa clara na sua cabeça, porque quando o momento de síndrome de impostora bate, quando você está pensando por que eu devo falar com essa pessoa sobre ser meu sponsor, por que eu devo enfrentar essa pessoa que está falando que eu tô chateado porque eu tô de TPM, você tem que saber a sua bagagem, a sua história, as suas conquistas, para ter mais força para enfrentar essas situações. Eu vou pular essa coisa aqui, então vou direto nessas dicas de autopromoção. Porque as outras slides só reforçaram essa parte de falar eu e tomar crédito para suas próprias conquistas, tá? Vocês não estão perdendo nada. Então, o que eu acho que você deve fazer? Trabalhar em frases e conquistas com seu gerente, sua sócia, treine em frente do espelho, falando eu que fiz isso, eu passei naquilo, eu consegui. Então, usar o eu. Encontrar um grupo de mulheres que te bota para cima e pratica com elas, dividindo suas conquistas. Por exemplo, Girl Gang, a gente faz muito isso. A gente encoraja as mulheres a falar e compartilhar suas conquistas e falar assim, cara, eu sou foda, eu fui lá e eu fiz. Anota suas conquistas. Eu tenho uma pasta que eu guardo todos os elogios que eu já recebi, tipo, na empresa, quando a pessoa fala assim, eu amei, arrasou, blá, blá, blá. Eu guardo todos para eu saber
quando eu fui reconhecida, quais são minhas conquistas, eu guardo todos. Muito cuidado em usar o nós. Começa o dia com um lembrete de por que você merece estar onde você está. Às vezes eu preciso fazer isso. Assim, cara, hoje eu só preciso lembrar que eu sou capaz, que eu tô aqui por causa disso, que eu consegui fazer aquilo. Ok, vou dar essa palestra. Ou, ok, vou para essa reunião e eu estou preparada. E eu não toquei muito nisso, mas as mulheres julgam as outras mulheres mais do que... as mulheres julgam as mulheres mais do que os homens julgam a gente. A gente realmente não gosta de uma mulher que fala muito dela mesma. E isso é ruim, a gente precisa quebrar isso. Então, assim, quando você vê uma mulher falando muito bem dela mesma, aplaude ela, fala assim, ela tá fazendo um trabalho incrível de superar a síndrome de impostora, ela tá fazendo auto-reconhecimento e autopromoção, e ela tá, tipo, se empoderando, e isso é incrível. Eu falei muito rápido, peço desculpas, eu achei que ia ser mais curta, mas eu vou parar agora para algumas perguntas. E eu vou deixar aqui meus contatos, caso alguém queira me seguir, em um dos 3 perfis do Instagram que eu uso, ou no LinkedIn. E eu vou parar de compartilhar. 5 minutos para perguntas, Ju, não me mata. Não, eu imagina. Eu queria que a gente ficava com certeza mais 2 horas escutando você falar aqui, porque você sabe o quanto agrega isso pra gente. Mas por conta do tempo mesmo, a gente programou, né, para encerrar o link do Zoom às 13. Então, para não cair. E aí a gente tem 5 minutinhos aí para perguntas. Meninas, lembre de acessar Quarentena Sem Violência .mapadacolhimento.org para ajude a gente, compartilhem esse link para a gente realmente bater a nossa meta. Por favor, gente, qualquer doação, R$10, R$20, R$400, se você quiser, por favor, bit.ly/quarentena sem violência. Alguma pergunta, 1 pergunta, 2 perguntas, também podem me mandar direto no Instagram, que eu sei que a gente tem que acabar aqui. Eu vi aqui, onde eu procuro um espaço para ajudar minha empresa a crescer. Isso depende muito da sua empresa, qual a indústria que você está, mas assim, eu sempre acho que é legal você olhar para uma empresa que você admira, que talvez está num segmento relacionado ao seu, e começar por aí, com líderes daquelas empresas, porque talvez não vai te ver como concorrente direto, e vai falar assim, é legal eu ajudar uma pessoa, né, numa empresa paralelo nesse sentido. Eu não sei se tem... Como fazer que este processo seja menos doloroso quando se trata de outras mulheres? Entendi que isso é sobre o julgamento que a gente faz com as outras mulheres, né? Então, eu não tenho todas as respostas a isso, mas para mim é um trabalho diário de julgar menos as outras mulheres e entender que cada uma tem sua trajetória, suas metas e sua história por trás. E uma das coisas principais que eu amo sobre o workshop que eu faço é que eu escuto muito sobre a história de cada mulher, e eu posso te garantir que cada mulher já superou coisa que você nem faça ideia. Então, assim, eu acho que é um trabalho diário de falar assim, cara, por que eu tô julgando ela? Por que eu tô olhando para ela com esse olhar feio? Talvez ciúmes mesmo, inveja mesmo. Como é que eu posso olhar menos como competição e mais como inspiração, e botar essas mulheres para cima. E quando você sabe mais as suas conquistas, suas metas e o que você superou, você não vai julgar tanto as outras, porque você vai gostar muito de você mesma. Então você não vai ter tanto ódio para as outras pessoas. Então, sugiro isso. Bom, eu acho que o link vai fechar, mas queria agradecer todas e todos, eu não sei, que assistiram. Foi muito legal, espero que vocês gostaram. E é isso. Foi maravilhoso, Kim. Quero avisar que vai estar no YouTube. Então, a gente vai passar para vocês o link do YouTube, quem quiser assistir de novo.
encaminhar para as amigas, que realmente a gente precisa escutar isso muito. Vou compartilhar com todo mundo lá nos nossos olhares, também sigam a gente, né, nos nossos olhares, que a gente vai estar compartilhando aí todas as palestras desse dia maravilhoso de hoje. Obrigada, Kim, de verdade. Obrigada. E me marca, se você postar alguma coisa, me marca. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.